A gente começa com o nosso príncipe desastre favorito, com aquela cara de quem só queria uma noite tranquila, e no lugar disso recebeu uma visita surpresa do RH das bruxas. Para facilitar a pronúncia, vamos ficar com o nome original dele mesmo, Roland. Quinto príncipe, imã profissional de problema, meio expediente como construtor de cidade, tempo integral adotador de bruxas. Ele está sentado quando ela aparece de novo, a bruxa misteriosa de preto, a assassina da Associação das Bruxas. Ela dá uns tapinhas no lugar ao lado dela, como quem chama um gato, e o nosso garoto, bem a contragosto, senta. Roland fica em alerta, mas não sente nenhuma intenção assassina vindo dela. Só curiosidade. Daquelas perigosas. A mulher se inclina. Perto demais. Ela observa ele como se fosse um inseto estranho num museu. Você é diferente, ela comenta, quase divertida. Nada de medo dela. Nada de medo de bruxas. Sem tremor, sem gaguejar, nada. Aí ela chega ainda mais perto. Roland, por reflexo, se afasta na cadeira, mãos erguidas, tipo, senhora, esse canal é PG, por favor não faz a gente levar restrição de idade. Ele ainda meio que brinca que preferia muito não ganhar um aviso de 18+ do YouTube sobre a própria vida. Ela dá uma risadinha suave e finalmente se afasta, devolvendo para ele o espaço pessoal e um mínimo de dignidade. Chega de flertar com a morte. Hora de falar de negócios. Ela solta a bomba. Veio buscar Ana e Nana. Não é convite. Não é negociação. É levar. A resposta de Roland é instantânea e afiada. Não. Elas ficam aqui, sem hesitar, sem meio termo. Ele diz que elas estão felizes em cidade fronteiriça, seguras sob a proteção dele, e que não vai entregá-las só porque uma organização misteriosa resolveu lembrar que elas existem. A mulher nem pisca. Segundo ela, elas estariam mais seguras com a Associação das Bruxas, cercadas de outras como elas, tratadas como família, protegidas por bruxas que dariam a vida umas pelas outras. Roland, porém, não compra o panfleto. Ele aponta calmamente que a associação nem tem um lugar fixo para morar. Os soldados dele acharam um dos acampamentos na floresta um mês atrás, marcas de trilha indo para o norte. E ao norte dali? Nada além de montanhas sem fim. Sem vilas. Sem fazendas. Sem rotas de suprimento. Só neve, pedra e, de vez em quando, um demônio querendo transformar você em lanche. A bruxa cruza os braços e defende a escolha. Eles se escondem nas montanhas desertas porque é o único jeito de ficar longe do alcance da igreja, longe dos nobres, dos caçadores e de qualquer um que ache que bruxa e lenha formam uma dupla fofa. O rosto de Roland continua calmo, mas o tom fica mais duro. Ele aponta o óbvio. Ok, se esconder nas montanhas pode ser seguro contra humanos, mas com certeza não é seguro contra fome, frio e todo o resto que a natureza joga na sua cara. Ele não quer Ana e Nana congelando em cavernas de pedra, vivendo de restos e medo. E lá no fundo da mente dele ecoa de novo a voz do velho, falando do grande objetivo da Associação das Bruxas, reunir todas as bruxas. Encontrar a Montanha Sagrada. Um lugar onde elas possam finalmente viver sem perseguição. Então ele pergunta direto para a mulher, esse também é o seu objetivo de verdade? Isso é sobre resgatar, ou recrutar. Ela fica em silêncio. Depois, de forma enigmática, diz que não pode responder. Sem explicação. Sem detalhe. Só um belo informação confidencial na cara dele. Isso irrita Roland. Se ela nem pode ser honesta sobre o objetivo real, por que ele mandaria as meninas pro desconhecido? Ele se recusa a deixar Ana e Nana irem para uma cadeia de montanhas vazias, cheias de demônios, onde até cabra ia reclamar da qualidade de vida. E então? O nosso garoto tem uma ideia. Dá quase para ver a lâmpada acendendo sobre a cabeça dele. Ele sorri, e o instinto da bruxa grita, isso não vai prestar. Roland solta a proposta. Como se fosse simples, se as montanhas são tão cruéis assim, por que a Associação das Bruxas não vem para cá? Passem o inverno em cidade fronteiriça. Ele está muito satisfeito consigo mesmo,
como se tivesse acabado de descobrir um bug novo num jogo de construir cidade. Ele diz que elas podem ficar dentro das muralhas dele, enfrentar os meses de demônios ali, ajudar a defender a cidade e provar para todo mundo que bruxas não são demônios, são aliadas. A mulher só encara ele. Esse príncipe é o completamente maluco, ou perigosamente ousado. Ela lembra, bem calma, da realidade. Roland pode até não ter medo de bruxas. Mas o povo? Vai entrar em pânico. A igreja? No segundo em que ouvir cidade fronteiriça está hospedando uma convenção de bruxas, aparece com tochas e coral de hinos. Roland não recua. É justamente por isso que ele quer as bruxas na cidade, para mostrar ao povo que elas podem proteger humanos dos demônios, não só assustá-los. Aí ela comenta que tem outro motivo para ter vindo buscar Anna e Nana. Principalmente Anna. Porque Anna está quase chegando à maioridade. A frase passa direto pela cabeça de Roland. Dá pra ver ele travando por um segundo, tipo, desculpa, o que você acabou de dizer sobre minha bruxa? Ele confirma se entendeu direito. Maioridade. A mulher suspira e percebe que esse príncipe até construiu uma muralha, mas claramente faltou construir uns neurônios para esse assunto específico. Então ela explica, a maioria das bruxas desperta seus poderes por volta dos meses dos demônios. É quando, segundo a igreja, os portões do inferno se abrem, os demônios vagam pela terra, e alguma coisa dentro das bruxas começa a ferver. A maioridade, ela diz, é o estágio final. Se uma garota não despertou até os 18 anos, nunca vai virar bruxa. Mas se já despertou e sobrevive até a maturidade? Aí vem o pesadelo. Durante os meses dos demônios, os demônios não atacam só de fora. Eles invadem a bruxa por dentro. A mente delas é inundada por ruído demoníaco. O corpo parece estar sendo rasgado de dentro para fora. Cada tendão, cada veia parece um arco esticado prestes a arrebentar. Algumas gritam até a garganta rasgar. Algumas arrancam a própria pele com as unhas. Muitas simplesmente quebram. Se sobrevivem ao processo, se recuperam em 4 ou 5 dias. Se não sobrevivem, as mortes são brutais. Tão feias e traumáticas que até carrascos calejados preferem não comentar. E é por isso, ela diz, que as pessoas têm medo de bruxas. Imagina ver a filha do vizinho em convulsão, gritando, olhos virados, corpo torcido como se algo estivesse tentando sair de dentro dela. Agora coloca a igreja batendo na porta gritando, viram? Possuída por demônios. Claro que as pessoas passam a achar que bruxas são filhas do diabo. A propaganda se escreve sozinha. Roland escuta, ficando cada vez mais pálido. Então pergunta, bem baixo, e quando elas sobrevivem, o que acontece depois? A expressão da bruxa suaviza só um pouco. Depois da maioridade, os poderes delas estabilizam. Geralmente ficam mais fortes. Às vezes, surgem habilidades novas. Elas viram o que você poderia chamar de bruxa completa. Aí ele puxa de novo a lenda. Velhos registros dizem que bruxas que chegam até a montanha sagrada ficam seguras. Lá, os demônios não conseguem invadir a mente delas. Elas despertam sem perder a sanidade. A bruxa dá de ombros, levemente. Ninguém sabe se essa lenda é real. A montanha sagrada é só tinta em pergaminho. Sem mapa confirmado, sem coordenadas, sem review dizendo 10, me mudaria para cá. Levar Anna para a base da associação, ela admite, só aumentaria um pouco as chances. Mas se as bruxas pudessem viver livres, sem serem caçadas, com um país só delas, então os desastres demoníacos que assolam a humanidade poderiam ficar bem mais fracos. Roland fica em silêncio. Porque, no coração dele, Anna e Nana não são só bruxas. Elas são peças-chave no plano completamente maluco que ele tem para mudar o mundo. Sem elas, a cidade dele, a tecnologia, o futuro, tudo fica 10 vezes mais difícil. Mas se ele mantiver as duas ali e elas morrerem por causa disso? Ele nunca se perdoa. Então ele toma uma decisão. Ele diz à bruxa que vai permitir que Anna vá, se Anna concordar. Nana, porém, ele só pretende conversar no dia seguinte. Quer ir com calma com a garotinha.
A bruxa se anima na hora. Finalmente, um membro da realeza razoável. Pelo menos é isso que ela acha. Roland manda chamar Ana. Ana chega, calma como sempre. Roland tenta explicar a situação, a associação das bruxas, o perigo da maioridade, as montanhas, a chance maior de sobreviver aos meses dos demônios. Ele mal termina quando Ana responde, eu não vou. Sem hesitação. Sem pensar duas vezes. Os dois adultos só encaram. A bruxa tenta argumentar rápido. Ela diz que já sente a energia demoníaca crescendo dentro do corpo de Ana enquanto ela se aproxima da maturidade. Lembra Ana da conversa estranhamente constrangedora que o príncipe teve com ela mais cedo, aquele papo de puberdade de bruxa, misturando biologia, metafísica demoníaca e um desesperado por favor, não morre. Ana lembra de outra coisa. Ela lembra Roland da promessa. Ele prometeu dar a ela uma vida comum. Uma vida em que não precisa se esconder, nem fugir, nem queimar. Ela diz que não liga para discursos grandiosos, nem montanhas, nem profecias. Só quer ficar ao lado de Roland. Está convencida de que, por mais pressão demoníaca que tente quebrá-la, não vai conseguir. Ela vai sobreviver aos meses dos demônios, à maioridade, e vai enfiar a própria puberdade de bruxa de volta no buraco. A bruxa olha para essa garota, teimosa, ferozmente leal, e só solta o ar. Ela desiste de tentar convencê-la, mas não vai embora de vez. Ela avisa que vai ficar na cidade, vigiando Ana até a maioridade acabar. Não porque duvide da força de vontade dela, mas porque já viu muitas meninas com o mesmo brilho nos olhos e as mesmas palavras corajosas morrerem gritando. Na cabeça dela, Ana ainda é só uma criança que não faz ideia de quão cruel é esse mundo. Roland, por outro lado, está pensando algo bem diferente, tipo, ótimo. Agora vou passar o inverno inteiro com uma assassina bruxa detectora de mentiras me vigiando. Super confortável, né? Antes de sumir, a bruxa se encontra cara a cara com Ana. Ela fala baixo sobre as bruxas que viu morrer. As amigas que perdeu. As que não passaram dessa idade. Ela jura que não vai deixar Ana ter o mesmo destino. E então, sem mais, ela dá um passo para trás, o corpo vira sombra, e some. Nada de porta, nada de passos, nada. O queixo de Roland literalmente cai. Ele sabia que ela era assassina, mas ver alguém desaparecer como um fantasma bem na frente dele é outro nível. Ele fica meio horrorizado, e um pouco impressionado. Quando ficam sozinhos, Roland dá um leve tapinha na cabeça de Ana. Diz para ela ir dormir, já está tarde, e amanhã não vai ser um dia tranquilo. Ana faz que sim, em silêncio. Para ela, ficar nunca foi uma dúvida. No dia seguinte, o sol da manhã bate nas muralhas de pedra de cidade fronteiriça. Roland sai em frente a uma multidão reunida. Ele cumprimenta todo mundo com um bom dia alegre que não combina em nada com a bomba que está prestes a soltar. Ele anuncia que 4 dias atrás o embaixador da fortaleza Longson veio buscar o minério que já foi escavado. Na hora o povo começa a franzir a testa. Porque eles se lembram. Um mês antes, a mina ao norte desabou. A mineração ainda não voltou ao normal. A última remessa de minério já tinha sido só metade do que costumava ser. E da última vez que isso aconteceu, faltou comida. Gente passou fome. Famílias enterraram filhos, irmãos, pais. Eles já viveram isso, e o trauma ainda está fresco. Roland então expõe em público a tradição de Longson. Ele tentou pedir comida e suprimentos de novo. E de novo, bateram a porta na cara dele, exatamente como fizeram 2 anos atrás. A multidão começa a murmurar, inquieta. Eles se lembram daqueles 2 anos. Se lembram de encarar tigelas vazias, se perguntando qual membro da família ia morrer primeiro. Ele pergunta, até quando vocês pretendem repetir isso? Quantos invernos mais vocês querem passar implorando misericórdia para gente que nunca se importou se vocês viviam ou morriam? Alguém grita que vão morrer de fome. Outros pedem que ele salve todos. Roland levanta a mão. Ele jura que não vai deixá-los cair de novo naquele buraco. Então limpa a garganta, dramático, e entra na fase 2 do discurso.
Ele diz que, se tudo fosse feito pelos canais oficiais, 2 meses de mineração de minério dariam para comprar quase um ano de comida. Mas a Fortaleza Longson sempre pagou barato e vendeu caro, transformando cidade fronteiriça na despensa particular deles. Então ele simplesmente parou de brincar esse jogo. Ele trocou o minério direto com mercadores de Cidade do Salgueiro. Resultado? Ele conseguiu grãos e suprimentos suficientes para alimentar a cidade durante o inverno. No momento em que o povo entende que não vai morrer de fome, uma onda de alívio puro passa pela multidão. Alguns começam a gritar de alegria. Outros choram. Para muitos ali, é a primeira vez em anos que alguém escolhe eles em vez da Fortaleza Longson. Roland deixa eles curtirem por exatos 3 segundos. Aí ele corta a celebração. Porque tem um porém. Ele explica que, ao cortar laços com Longson, eles basicamente declararam: nós vamos ficar em cidade fronteiriça no inverno. Nada de evacuação. Nada de recuar. Nada de se apertar na fortaleza lotada e faminta de Longson para passar meses congelando. Eles vão enfrentar os meses dos demônios ali mesmo, atrás das próprias muralhas. Isso apaga o sorriso do rosto de muita gente. Bestas demoníacas não são exatamente conhecidas pela diplomacia. Todo mundo já ouviu histórias de horror, monstros maiores que casas, garras como foices, chifres como lanças, sombras se mexendo além da linha das árvores. Roland não deixa o pânico crescer. Ele aponta para as muralhas em construção. Diz que as bestas demoníacas não são invencíveis. São fortes, claro, mas ainda são animais. E animais não sobem uma muralha bem construída. Vão se jogar contra ela, tentar escalar e fracassar. Ele garante que ninguém vai sair marchando em campo aberto para servir de isca. Eles vão transformar cidade fronteiriça numa fortaleza capaz de aguentar. Então vem a escolha. Ele oferece 2 caminhos: correr para a Fortaleza Longson, passar fome lentamente e deixar aqueles nobres continuarem estrangulando todos com taxa de proteção. Ou ficar em cidade fronteiriça, construir a muralha, subir nela com ele, e proteger suas famílias com as próprias mãos. E aí ele adiciona um incentivo: quem entrar para a força de defesa vai receber um bom salário em prata. Se cair em combate, a família recebe 5 coroas de ouro. Não é só dinheiro. É segurança. Seus filhos não vão morrer implorando na neve em forma de indenização. Um por um, as vozes se levantam: eu entro. Eu também. Pela minha família. O medo vira decisão. Aquela mesma multidão, 1 minuto atrás à beira do desespero, agora está rugindo com determinação. Cidade fronteiriça pode ser pequena, mas nesse inverno? Vai reagir. Enquanto isso, lá na Fortaleza Longson, o clima é o oposto completo. O salão está cheio de risadas. Nobres comem, bebem e zoam um príncipe maluco que resolveu ficar naquele fim de mundo chamado cidade fronteiriça e construir muralha como se fosse masoquista. Um cara de bigode impressionante faz piada dizendo que Roland provavelmente vai só empilhar umas pedras, tacar um pouco de barro entre elas e chamar aquilo de fortaleza. Ele ri dizendo que, quando Roland perceber o erro e voltar rastejando para Longson, eles vão espremer até a última moeda dele. Então o líder daquele pequeno conselho de urubus se volta para o embaixador Ruivo e pergunta o que ele acha. O Ruivo explica o plano original: continuar comprando o minério de Roland por 1/3 do valor de mercado. Revender pelo preço cheio. Lucro. Simples economia parasita, mas a jogada de Roland mudou o tabuleiro. Agora o príncipe quer vender minério para todo mundo, não só para Longson. Está disposto a reduzir o preço para aumentar a demanda, ampliar a mineração e fazer a economia de cidade fronteiriça crescer. Economicamente, é genial. Mais produção, mais comércio, mais crescimento. Politicamente, é um belo dedo do meio para o monopólio de Longson. O Ruivo aponta que, se Roland realmente conseguir fazer isso funcionar e sobreviver aos meses dos demônios, todo mundo sai ganhando, inclusive Longson. Nada de ondas de demônios migrando todo ano para as terras deles. Uma fronteira norte mais forte. E,
Depois que a disputa de 5 anos pelo trono acabar, Longson pode acabar controlando um dos 3 maiores territórios do reino se cidade fronteiriça prosperar. Ele ainda sugere algo absurdo pelos padrões nobres: devíamos ajudar ele a construir essa muralha. Mandar recursos. Mandar apoio. Investir agora para colher depois. O velho líder escuta calado. Admite que o raciocínio é sólido. Chama de pensamento típico de mercador, calculando lucro a longo prazo. E então rejeita a ideia, não porque o plano seja ruim. Não porque queira que cidade fronteiriça caia. Mas porque não quer ninguém, príncipe ou não, dividindo o poder dentro da esfera de influência dele. Melhor manter cidade fronteiriça fraca, dependente, fácil de controlar, do que correr o risco de ela ficar forte o suficiente para ficar ao lado de Longson, em vez de debaixo. E tá aí sua lição de política do episódio. Às vezes, tem gente que prefere todo mundo perder um pouco do que deixar outra pessoa ganhar muito. De volta à cidade fronteiriça, o trabalho de verdade continua. No dia seguinte, o cavaleiro-chefe entra na oficina de Roland e trava. No meio da sala tem uma máquina desengonçada de placas de metal, engrenagens e tubos. Parece que uma caldeira e uma carroça tiveram um filho confuso. Roland, por outro lado, está brilhando de orgulho. Ele anuncia dramaticamente que aquilo é o novo músculo da humanidade, uma máquina que transforma fogo e água em força. Uma máquina a vapor. Bem no estilo dele, ele dá a maior parte do crédito para Ana na frente do cavaleiro. Ela ajudou a soldar tudo, se o troço mexer e não explodir, ela merece uma estrela. Eles acendem a fornalha. O calor aumenta. A água ferve. O vapor é empurrado pelos tubos. As engrenagens começam a tremer, depois girar. Devagar no começo. Depois mais rápido. Mais rápido. A roda grande começa a girar, cada vez mais, até os olhos do cavaleiro se arregalarem. Esse é o poder natural de que Roland vive falando, uma força que não cansa, não pede salário, não liga para chuva e não pode ser derrubada com flecha. Roland comenta, todo orgulhoso, treinar um cavaleiro leva 15 anos. Construir esse motor? 3 dias. O cavaleiro encara, mente a mil. Se uma máquina consegue fazer o trabalho de 10 homens, se der para construir um monte delas, o que isso faz com os cavaleiros? Eles ficam um pouquinho obsoletos. Para um guerreiro medieval cuja vida inteira é a espada, isso é um pensamento bem assustador. Roland, porém, está eufórico. Na cabeça dele, o joguinho de fazenda e indústria acabou de avançar séculos. Bombeamento de água. Moagem de grãos. Transporte. Oficinas de produção. Tudo isso de repente fica possível de um jeito que esse mundo nunca viu. Humanidade em modo Cedrum N%. A noite cai. Roland volta para o quarto, provavelmente pensando em vapor, demônios, minério e como eu não morro nesse inverno. Ele abre a porta. E encontra a assassina bruxa Nidhingale já lá dentro, folheando os projetos dele como se fosse revista. Ele leva um susto, reclama que ela trata o quarto dele como biblioteca pública e os documentos da mesa como se fossem panfleto de mercado. Ela só dá um sorrisinho. Lembra que, segundo os boatos, o quarto príncipe sempre foi inútil, preguiçoso, temperamento ruim, zero talento. E agora está desenhando máquinas que pertencem a séculos no futuro. Ela supõe que aqueles projetos sejam do fogão que ele acabou de construir, mas Roland desanima. Ver os planos secretos nas mãos dela tira até a vontade de se gabar. Mais uma vez, ele dá um grande pedaço do crédito a Ana, dizendo que nada disso funcionaria sem o poder dela. Ele explica, por cima, que essa máquina pode ser usada em qualquer lugar que precise de esforço físico pesado, transporte, produção, construção. Os olhos de Nidhingale brilham. Tem muita bruxa na associação que usa fogo. Algo assim poderia mudar a vida delas também. Aí ela toma uma decisão. Pega os projetos, dobra bem bonitinho e guarda no decote. Roland abre a boca para reclamar, e os olhos, por reflexo, acompanham o papel. O cérebro dele dá tela azul. Ele começa a gaguejar que não deu permissão para isso.
Ela sorri como um gato. Fica tranquilo. Eu já paguei, ela diz. Tira então uma carta dobrada lá de dentro e joga para ele. Roland pega na hora e abre, esperando alguma recompensa. Em vez disso, encontra uma mensagem endereçada à empregada dele, Tiri. A carta manda Tiri parar de cometer erros, e ordena que ela mate o príncipe durante os meses dos demônios. O sangue de Roland gela. Flashbacks. Na vida do Roland original, Tiri era o tipo de serva que ele explorava e humilhava quando bem quisesse. Agora ele está lendo uma carta pedindo para ela fazer o oposto, explorar ele para garantir a própria sobrevivência. Nidhingale explica que interceptou a carta de um pombo-correio. Não tem assinatura, mas quem escreve chama Tiri de irmã mais velha e menciona a vista do mar de certo porto várias vezes, o que aponta para alguém que vive lá. Alguém como a terceira princesa do Porto Clearwater. Sim, um dos irmãos de Roland provavelmente está mantendo a família de Tiri refém, preparando ela por anos como agente infiltrada, e depois colocando a garota ali para matar ele. Nidhingale pergunta se ele quer que ela cave mais fundo. Roland não pensa duas vezes. Manda ela investigar. Ela responde com uma reverência surpreendentemente formal. Os projetos, diz ela, vão ser o pagamento. Honestamente, barato. Uma conspiração de assassinato descoberta por cada blueprint roubado é um bom negócio. No dia seguinte, Roland ainda está com a carta na cabeça quando o cavaleiro aparece de novo. Ele se ajoelha e informa que Tiri morreu. Aparentemente, ela caiu da varanda. Sem sinais de luta. Guardas juram que ninguém entrou nem saiu. Roland manda a governanta cuidar de tudo, mas o rosto fica escuro. Quando o cavaleiro sai, ele chama Nidhingale. Ela surge quase instantaneamente, vantagem de ser assassina e tratar parede como sugestão, não obstáculo. Ela explica, calma, quando foi confrontar Tiri, a garota entrou em pânico. Mesmo amarrada, tinha veneno escondido num dente falso. Mordeu, morreu em segundos, e Nidhingale jogou o corpo da sacada para simular acidente. Sem interrogatório. Sem confissão. Sem peça de troca. Só silêncio. Mas Nidhingale não voltou de mãos vazias. Ela tira outro bilhete que encontrou no quarto de Tiri. Mesmo tom. Mesmo que irmã mais velha. Mesmas pistas sobre o porto. O padrão reforça a suspeita dela. A remetente é ninguém menos que a Princesa Garcia, a Royal Cruel do Porto Clearwater, provavelmente usando a família de Tiri como moeda de chantagem. Roland sente um cansaço pesado. Não é só sobre o trono. Os irmãos dele estão dispostos a transformar servos em armas descartáveis, deixar cidades passarem fome e arranjar assassinatos entre si, tudo por mais chance na disputa pela coroa. Ele não diz em voz alta, mas dá para sentir, ele se recusa a ser como eles. De repente, Nidhingale se inclina, lábios quase encostando na orelha dele. Ela sussurra que alguém está se aproximando. Roland fica vermelho, o olhar caindo outra vez para o jeito que a camisa dela estica no peito. E então ela some. No instante seguinte, a porta se abre e o antigo cônsul da cidade entra, como um botão de pausar clima tenso. Ele traz boas notícias. Muita gente se voluntariou para subir nas muralhas e enfrentar demônios. Roland sorri. E decide que precisa ver esses heróis com os próprios olhos. Corta para o campo de treinamento. Roland chega com o cônsul e o cavaleiro, e a expressão dele murcha. Os recrutas? Não são cavaleiros. Não são caçadores experientes. São camponeses magros, maltrapilhos, meio famintos, com cara de gente que cansa só de subir escada. Alguns parecem pequenos bandidos. Outros parecem não ter feito uma refeição decente em semanas. O cavaleiro-chefe explica, orgulhoso, que selecionou todos exatamente como Roland pediu. Roland só se palma a testa por dentro. Esperava sobreviventes casca-grossa. Recebeu civis desesperados que ouviram a palavra salário e saíram correndo. O cônsul sugere escolher candidatos melhores. Mas Roland balança a cabeça. Ele escolheu esse caminho e vai até o fim.
Porque, no mundo de onde ele veio, exércitos não eram formados por cavaleiros de linhagem nobre nascidos a cavalo. Eram feitos de gente comum, transformada em soldado com treino, disciplina e organização. Então, quando o cavaleiro propõe começar com o treino tradicional de espada, Roland corta. Manda ele agrupar todo mundo. E dá uma ordem bem moderna: vamos começar correndo. Muito, corridas, deslocamento em grupo, movimentação em formação. O cavaleiro faz cara de quem acabou de ouvir que precisa ensinar dança interpretativa. Ao meio-dia, os caçadores também se juntam ao treino, e o humor do cavaleiro afunda ainda mais. Porque Roland manda outra coisa absurda: ele recompensa todo mundo com ovos. Ovos frescos, preciosos. Por ficar em fila e ouvir. O cavaleiro quase tem um troço. Ele vem de uma cultura onde se treina soldado com sofrimento, sangue e treino de espada até o braço cair. E esse príncipe está distribuindo ovo para esses caras esfarrapados só porque ficaram parados direito? Roland manda ele relaxar e aproveitar o show. Porque ele entende algo que o cavaleiro não entende: não dá para criar um exército moderno eficiente em alguns meses de tempo medieval. Ele não precisa de brutamontes musculosos. Precisa de gente que obedeça ordens, se mova em conjunto e não saia correndo na primeira vez que algo rugir. Então ele começa por disciplina. Depois do treino, carroças chegam carregando comida. Os olhos dos homens brilham ao ver ovos e outras rações. O cavaleiro bate no prato para chamar atenção e manda todos entrarem em 4 filas. A comida vai ser distribuída em ordem. Quem atrasar, come por último. Regra simples. Impacto enorme. Eles começam a aprender que ordem igual recompensa. Bagunça igual fome. O cavaleiro ainda não entende porque o príncipe está ensinando coisas tão básicas. Mas Roland não está formando cavaleiros. Está formando soldados. E soldados funcionam com rotina, estrutura e regras compartilhadas. Mais tarde, ele visita o quartel da guarda da cidade. Nomeia Machado de Ferro, o caçador famoso, como capitão. Os recrutas começam a cochichar: por que um forasteiro vai comandar? Roland corta o burburinho. Lembra todos de que Machado de Ferro, assim como as bruxas, não faz parte da elite de Greycastle. Cidade fronteiriça, ele declara: não liga de onde você veio. Se você não é criminoso, é bem-vindo. Depois ele desenrola um pergaminho gigantesco de regras, maior que qualquer lista de compras, maior que prova final. E diz ao cavaleiro-chefe que essas regras importam mais do que quem ganha qual cargo. Todo mundo precisa decorar. Todo mundo precisa obedecer. Se quiser o ovo diário, segue as regras. O cavaleiro resmunga algo sobre ir visitar o professor Carr depois do jantar para aprender letras e se pergunta como leitura e escrita vão ajudar a enfrentar demônios. Roland só sorri. A história, a do mundo dele, já provou várias vezes: quanto mais educado é o seu exército, mais forte é o seu país. Enquanto Roland compra o povo com ovos e disciplina, o narrador, oi, prazer, faz um pequeno desvio. A história nunca avisa antes de virar a mesa. Num minuto é treino, no outro é revolução. Então, antes que tudo escale de vez, essa é sua chance de apertar aqueles botões de like e inscrever-se que avisam pro algoritmo. Não perde essa história, antes que os meses dos demônios tentem. Enfim. De volta ao Roland transformando camponeses em exército. Voltamos à prefeitura de cidade fronteiriça. Roland sai do quarto cambaleando, meio acordado, cabelo bagunçado, sonhos cheios de demônios e planilhas. Ele vai até a mesa em busca do café da manhã. Surpresa, Nightingale já está lá, sentada na cadeira dele como se fosse dela, devorando a comida dele. Ela tira sarro de quanto ele tem dormido ultimamente, como se tivesse descoberto de repente a alegria de não ser mais um príncipe inútil e atolado de trabalho errado. Ele olha para ela comendo o café dele de novo e se pergunta se existe aula para a bruxa chamada Introdução a Ignorar Propriedade Privada 101. Ele pergunta se ninguém nunca ensinou a ela a demonstrar respeito adequado por um membro da realeza.
Ela faz uma pose toda formal. Assim, pergunta, com doçura. E em seguida comenta, casual, que sabe que ele odeia etiqueta engessada de qualquer jeito. O que é, verdade, dolorosamente verdade. Roland suspira e manda ela terminar logo de comer, assim ele pede outra porção. Enquanto ela come, ele folheia um novo livro de pedidos, listas de materiais estranhos que tem comprado. Nightingale, curiosa como sempre, pergunta por que ele está pedindo tanto salitre fino. Estamos no meio do inverno. Se ele quiser bebida gelada, é só colocar o copo lá fora e esperar 5 minutos. Roland congela. Se ela viu o livro de pedidos, viu tudo que ele anda comprando, então ele solta uma mentirinha conveniente, diz que está tentando fazer queijo e que, para isso, precisa de temperatura baixa e estável. Ela elogia a criatividade dele. Dentro da cabeça, ele está gritando, queijo? Sério? Foi a melhor desculpa que eu consegui. Porque o que ele está realmente fazendo é pólvora. Esse salitre fino é só um nome chique de nobre para nitrato de potássio, que eles usam para gelar vinho no verão. Mas também é ingrediente principal de pólvora. Ele não confia em Nightingale do mesmo jeito que confia em Anna e Nana, ainda não. Quer entender melhor quem ela é, o que a associação quer, onde estão as lealdades dela, antes de acrescentar sabe sobre armas de fogo no perfil. Armas são mais simples de construir que motores a vapor, e muito mais perigosas nas mãos erradas. Se o pessoal errado entender como elas funcionam, pode arruinar todos os planos que ele tem para a cidade fronteiriça. Então ele mente. Por enquanto. Depois muda de assunto. Pergunta se a associação só procura a Montanha Sagrada, ou se também treina assassinas nas horas vagas. Nightingale diz que eles são basicamente um bando de deslocados que se juntou por causa daquele sonho, um lugar seguro para bruxas. Ela mesma só entrou 2 anos atrás. Roland pergunta se ela já serviu alguém antes disso. Ela dá uma risada amarga. Se o antigo mestre soubesse que ela era bruxa, diz, não teria deixado ela nem pisar em casa. E se depois ela não tivesse se mostrado útil, provavelmente teriam dado um jeito de se livrar dela em silêncio. Roland se inclina, querendo a história toda. Nightingale fecha a boca. Promete que um dia conta tudo, quando chegar a hora. Por enquanto, diz, ele não precisa se preocupar, ela está livre há 5 anos e não tem a menor intenção de virar peão de ninguém de novo. Roland cala, sentindo uma mistura estranha de pena e culpa. Porque, por mais bonzinho que esteja sendo agora, ele ainda é príncipe de um sistema que caça gente como ela. 5 dias passam depois dessa conversa. No pátio, um novo pedacinho de história nasce. Roland está segurando a primeira arma de fogo que conseguiu terminar. Foram incontáveis fracassos, peças refeitas, xingamentos, mas finalmente, deu certo. Um mosquete protótipo, feio, pesado, mas real. Ele está absolutamente eufórico. Quer guardar essa arma só para ele, como criança protegendo o primeiro videogame. Motores a vapor são para a indústria. Armas são para a sobrevivência. Ele precisava acertar um modelo funcional antes de pensar em produção em massa. No ritmo atual, calcula que talvez só consiga 4 armas até os meses dos demônios. Não é o bastante para armar um exército, mas dá para testar as teorias. O cavaleiro encara a arma. Ele simplesmente não consegue entender como esses tubos de madeira e metal vão ajudar a lutar contra demônios. Roland não perde tempo explicando balística. Só manda juntar os melhores caçadores da cidade e formar um esquadrão especializado para usar as armas. O cavaleiro sugere usar a patrulha da guarda. Roland imagina aqueles guardas magrelos, preguiçosos e sem preparo segurando mosquetes, e até treme. Nem pensar. Essas armas são poderosas, barulhentas e perigosas mesmo sem demônio envolvido. A última coisa que ele quer é algum guarda desajeitado atirar no próprio pé ou largar o mosquete no chão no primeiro rugido. E se Roland vai arrastar esse mundo para uma revolução industrial e militar, ele precisa de mais do que muralhas, bruxas e discursos. Ele precisa de disparos. E é aí que esse episódio da saga de sobrevivência do nosso príncipe termina, uma bruxa teimosa que prefere encarar a puberdade demoníaca a abandonar o lado dele.
Uma assassina bruxa que rouba projetos e cartas de assassinato com a mesma naturalidade. Um príncipe cortando os laços com a fortaleza Longson, alimentando o povo e erguendo uma muralha contra monstros. Nobres rindo dele enquanto, sem querer, explicam o quão genial é a estratégia econômica que ele montou. Um motor a vapor girando, engrenagens trabalhando, a história mudando de marcha. Um exército de camponeses sendo treinado com ovos, filas e alfabetização. E nas mãos dele, o primeiro mosquete de um futuro que não faz ideia do que está vindo. Demônios, igreja, príncipes rivais, fanáticos da montanha sagrada e um mundo preso séculos no passado? É bom todos aproveitarem a paz enquanto ainda dá. Porque quando o vapor subir e as armas dispararem, a cidade fronteiriça do príncipe Roland não vai só sobreviver aos meses dos demônios. Ele pretende reescrever o final.